Olá, poderosas! Preparadas para conhecer as 7 maiores tendências para esse inverno 2025? O inverno já chegou e já tem muitas tendências que estão bombando por aí. Eu separei as 7 que eu acho que são as mais relevantes para esta estação. Então, vou começar falando aqui das cores, depois vou trazer para vocês alguns dos estilos que já estão bombando nesse inverno 2025. E eu me chamo Lídia Cardoso, meu Instagram é @LídiaCardosoFer. Me segue por lá também, que eu tô sempre compartilhando dicas, criando muito conteúdo exclusivo lá pro Instagram também. Então é muito legal se você for lá também para me seguir. E eu sou consultora de imagem e estilo e tô por aqui tanto no YouTube quanto nas redes sociais, sempre falando de moda e muito além da moda, sou apaixonada por trazer essa transformação, fazer com que todas as mulheres consigam se enxergar linda, consigam se sentir empoderadas através da moda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já começa deixando seu like aqui no meu canal, se inscrevendo também e não esquece de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Inclusive, na sequência desse vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo com as peças essenciais para o inverno. Então, se você está assistindo esse aqui, você com certeza vai gostar do próximo vídeo. Então, não esquece de ativar o sininho para você ser notificada quando esse vídeo for para o ar. E hoje eu trouxe essas 7 tendências que eu acredito ser uma das principais nesse inverno 2025, com base em muita pesquisa, muitos estudos que eu fiz pesquisando aqui nas redes, vendo muitas referências. Eu resumi tudo isso aqui para trazer mastigadinho para vocês. E muito além de mostrar as tendências, eu vou trazer aqui um pouco de como você incorporar no seu dia a dia, trazer alguns exemplos de looks também para vocês. Então vamos começar falando sobre as cores. Quais serão as principais cores para esse inverno 25? E a primeira cor que vem com tudo nesse inverno 2025, na verdade assim, ela não vem, ela continua, né? A gente tem visto essa cor aí nas últimas estações, principalmente no último verão, que é o marrom. Então esse marrom, ele veio muito pesado no estilo boho chique no verão. Gente, estava todo mundo completamente enlouquecidos com essa ideia do boho chique, né? Então eu acredito que quase todo mundo aí adquiriu uma peça marrom para o seu guarda-roupa e a notícia boa é que você vai continuar usando essas peças nessa tonalidade agora no inverno, porque volta com tudo no inverno também essa tonalidade marrom. E o bom do marrom é que ele é uma cor muito versátil, é uma cor clássica também, então é uma cor que não sai de moda e é uma cor que te permite fazer muitas composições de looks. Dá para você investir tanto no look monocromático, um pouco mais sóbrio, dá para você misturar com outras cores, então deixando seus looks muito mais interessantes. Eu trouxe aqui alguns looks pra gente analisar juntas, começando por esse primeiro aqui. Na verdade, ele não chega a ser um monocromático, ele tá mais para um tom sobre tom, que são várias tonalidades de marrom aqui complementando esse look que eu achei elegantérrimo. Ela colocou uma calça pantalona de PU com uma blusinha mais justinha no tonalidade de marrom também, e por cima ela colocou um casacão na cor marrom. Esse casaco, gente, ele tá muito lindo, então é uma peça que eu acredito que você vai conseguir usar em todos os invernos, tá? Por mais que seja algo de tendência desse inverno, não acredito que seja algo descartável, acredito que seja uma cor neutra aí que você realmente vai continuar usando. Então vale sim o investimento nessa tonalidade de marrom, porque não é uma cor muito temporal, é uma cor que vai perdurar aí no seu guarda-roupa. A segunda proposta, gente, essa aqui eu achei assim incrível. Ela tá com uma saia também aí, ela tá fazendo um tom sobre tom, tá? Uma saia com marrom um pouquinho mais claro, uma botinha ali no marrom também. Ela colocou ali uma caixa réu também na cor marrom e para trazer um toque assim de interessância nesse look aqui, ela colocou um casaco de onça. Então a onça ela tem essas tonalidades de marrom juntamente com o preto, né? Então ficou assim muito interessante o look. E aí um ponto de atenção que eu sempre falo aqui com vocês, né? Para quem quer alongar a silhueta, que é mais baixinha, é interessante você colocar ali uma bota sem mostrar a perna e numa tonalidade próxima da parte de baixo ali, ou saia ou calça que você estiver usando, que aí vocês podem ver que realmente ela dá uma alongada aí na silhueta. O terceiro look que eu separei aqui com essa proposta do marrom foi esse look aqui, gente, que eu achei super diferentão. Ela tá com um macacão nessa tonalidade de marrom. E aí por cima ela colocou ali um casaco que já tá mais para um caramelo, né, que é um marrom bem mais aberto. E ela colocou um cinto ali combinando com o casaco que eu achei assim chiquérrimo, lindíssimo, super diferente assim essa aposta também.
E o quarto look, um look mais clássico, mais social, principalmente para ambiente de trabalho. Ela colocou uma calça de alfaiataria na cor marrom, um blazer também da mesma cor, aqui na tonalidade de marrom, que ficou assim impecável, com uma blusinha mais básica ali, uma cacharel. Então esse look aqui é até interessante, gente, porque ela tá ali com essa blusinha de baixo, vocês podem ver que não é uma blusa de manga comprida. Então talvez naquele dia que durante o dia faz um pouco mais de calor, mas depois esfria um pouco mais, você pode trazer uma blusinha que não seja de manga comprida e traz esse blazer ou esse casacão aqui por cima e esfriou, você só coloca ali, acabou o frio, você tira e aí você consegue passar o seu dia aí muito mais confortável. Quando eu morava em São Paulo, né, gente? São Paulo é assim, a gente passa por todas as estações do ano no mesmo dia, né? Porque a gente começa o dia frio, à tarde já tá calor, final do dia já esfria de novo, então a gente precisa pensar muito na composição dos looks para trazer essa praticidade mesmo para o nosso dia a dia. Então o look tá muito interessante, o sapato ali com o bico fino ajuda a alongar a silhueta, ela trouxe o metalizado ali pro sapato, que eu acho que também fez toda a diferença, traz um ponto de destaque ali pro look esse calçado, então assim, ficou impecável. Então invistam no marrom, gente, é uma cor que fica lindíssima, veste muito bem também para quem veste tamanho plus size, não tenham preconceito com essa cor, tá gente, que realmente vai vestir muito bem. E em seguida vamos falar do Bordeaux ou Burgundy. Muito chique esse nome, né? Burgundy. No último verão, acho que até o último inverno também, gente, a gente viu muito a cereja para todo lado, gente. Era estampa de cereja, era brinco de cereja, era pulseira com cereja, era colar com cereja, era tudo cereja que a gente via por aí. E aí, essa cor, ela volta agora no inverno, só que numa tonalidade um pouco mais fechada. Então, sai daquele cereja mais clarinho e ela vem para um Bordeaux, para uma cor mais fechada, que traz essa elegância, essa sofisticação do Bordeaux. Então, é uma aposta certeira para esse inverno e também, gente, é uma cor mais atemporal. Então, se você investe, por exemplo, num casaco Bordeaux, é um casaco que você vai conseguir usar aí todos os anos no inverno, porque não é aquela cor que tá na moda, daqui a pouco sai de moda e você não vê mais por aí. Eu trouxe algumas propostas de looks aqui, gente. Eu simplesmente amei esse primeiro aqui. Ela é uma proposta que ela tá também ali no monocromático, no Bordeaux. Ela colocou ali uma blusa cacharel com uma saia evasê e uma botinha, tudo ali seguindo a mesma tonalidade. O único ponto de atenção aqui para quem for baixinha, né, que eu tinha falado do look anterior, que você vê que essa bota ela tá causando um corte ali na perna dela, mostrando um pouco ali da perna. Então quem é baixinha, isso pode achatar um pouco a silhueta. Para quem é mais alta, aí não tem problema algum, tá? Quem for baixinha pode colocar talvez uma meia ou deixar a bota, usar uma bota um pouco mais compridinha, que ela não apareça ali a pele, sabe? Mas que dê continuidade nessa mesma tonalidade. Ela colocou por cima esse casaco aqui no tom de caramelo, que eu achei lindíssimo. Então, assim, look nota 10, eu achei perfeito, é algo que é super replicável no nosso dia a dia. O próximo look aqui, ela tá com uma calça pantalona na cor Bordeaux, ó, que ficou super chique, uma calça plissada. Gente, eu sou louca pra achar uma calça plissada, pantalona assim, mas eu nunca achei do meu tamanho, mas hei de achar. Eu achei simplesmente maravilhosa. E aqui ela trouxe uma blusa mais elegante, mais clássica, num tecido mais acetinado. Então, assim, o look ficou simplesmente divino. Eu tô observando aqui que ela tá até de tênis, gente. Ela trouxe uma quebra aí pra essa elegância do look, né, pra deixar ele mais estiloso com um tênisinho. Então, ficou muito legal essa proposta. E o terceiro e último aqui, ela tá aqui com a saia na cor Bordeaux, uma saia evasê também, bem mais ampla. Olha como é que fica legal esse tipo de saia para quem veste tamanho plus size. Ela não marca ali a barriga, ela traz equilíbrio para a silhueta. Há quem pense que usar a saia assim com um pouco mais de volume vai deixar maior, mas pelo contrário, tá, gente? Ela traz equilíbrio para a silhueta e deixa tudo muito mais ajustado, muito mais bonito visualmente. Então, tira da cabeça esse negócio de que eu tô acima do peso, eu tenho que parecer magra. Não, você tem que parecer bonita. É isso. E ponto. Que às vezes a gente quer colocar uma roupa justa demais para parecer magra e acaba deixando o nosso look feio, desleixado, marcando onde não deve. Então, colocando às vezes alguma peça um pouquinho mais solta, um pouquinho mais ampla no nosso corpo, vai equilibrar nossas proporções e deixar muito mais bonita. Então, ela tá aqui também com uma botinha preta, ó. Vocês podem ver aqui que não existe nenhum corte na perna dela.
apesar de a bota ser de uma cor diferente da saia, ainda assim ficou um look bem harmônico. Então, gostei bastante também dessa proposta, acho que vale a pena investir, talvez numa peça de baixo, ou só uma blusa, ou um casaco nessa tonalidade, dependendo aí mesmo da sua preferência, tá? E uma outra cor que vai marcar presença também nesse inverno 25 é o verde oliva. Gente, essa tonalidade eu acho muito chique, muito elegante. Ele é um tom mais terroso, que traz essa sofisticação e elegância pro look. Fica lindo para ser combinado com tons de rosa, como Dust Rosé, que eu vou falar aqui dela ainda. Combina muito bem também com azul ou até no look monocromático. E além dessa tonalidade de verde oliva, outra cor que volta com tudo, que estava super em alta no verão, é o verde pistache. A gente viu pistache em tudo que é canto nesse último verão, né, gente? Era uma moda, assim, na verdade foi uma febre coletiva. Tudo era de pistache, a gente via por aí, era roupa, era comida, era doce, era tudo de pistache. E aí esse pistache ele volta também no inverno, tá? Então se você adquiriu peças nessa tonalidade aí para o seu verão, você pode incorporá-las agora no inverno, que também vai ser uma cor que vai estar em alta. Mas eu, particularmente, gente, gosto muito de tonalidades mais fechadas para o inverno. Então, talvez o verde oliva eu acho que se encaixa melhor. Esse look aqui que eu trouxe para vocês, um monocromático, assim, elegantérrimo. Ela tá com uma blusa mais basiquinha, do verde oliva. E aí ela coloca aqui uma saia com um tecido mais acetinado, assim, sabe? Para trazer aquela elegância, sofisticação pro look. E um casacão no tom de verde oliva por cima. Ficou, assim, incrível o look dela. Ela tá com uma botinha ali, um cinto, para deixar o look ainda mais bonito, mais interessante. Então, olha a diferença também que os acessórios fazem na composição do look, gente. Colocou a roupa, não é só colocar uma roupa, é realmente a gente se arrumar, é realmente a gente incrementar, ver o que a gente pode melhorar naquele look. Coloquei ali, uma blusa, será que dá para colocar um brinco ou um colar? Eu coloco um brinco, olha a diferença que já dá no look, traz esse borogodó, sabe, que às vezes fica faltando no nosso look. Então, sempre se atentar aos detalhes, porque os detalhes fazem muita diferença na hora de compor qualquer look. O próximo look aqui, ela tá com uma saia na tonalidade verde oliva, com uma blusa mais basiquinha ali, uma cacharel preta, e aí ela coloca com um salto, um escarpão aqui, olha como alongou as pernas dela. Ela tá com uma saia que não é uma saia curta, ela tá ali abaixo do joelho, mas olha que como esse salto de pico fino alonga as pernas dela. Então, se você quer alongar suas pernas, se você for mais baixinha, assim como eu, dou muita dica para baixinha, gente, porque eu me identifico, porque eu sou bem baixinha, né? Então, esse sapato de bico fino vai ajudar a alongar, ó, principalmente quando o peito do pé também tá de fora, quando você não tem nenhuma fivela, nada ali no peito do pé, ajuda muito a alongar a silhueta e esse look aqui ficou incrível. Mais uma vez, uma saia no modelo mais evasê, mais soltinha, para você ver que não marca barriga, não marca quadril. Mas deixou ela mais volumosa, fez um... Gente, mas ficou lindo. Então, para com essa neura de que tudo você tem que parecer menor, tudo você tem que tentar parecer magra. Não. Coloque o look ali, você vê que está bonito, que está harmônico, gente, tá lindo. Você não precisa ficar escrava de tentar parecer magra o tempo todo. E a gente acabou de falar agora sobre o tom rosado, que o Dust Rosé combina muito ali com o verde oliva, então vamos falar desse Dust Rosé, que é essa tonalidade que vem agora no inverno. Então esse é um tom que ele traz aquela pegada mais vintage e também o romantismo, né? O rosa, ele pode ser ou muito infantilizado ou ela pode trazer o romantismo. Depende da dosagem certa que você traz aí pro rosa. E esse Dust Rosé, ele é um rosa mais queimado, então ele é um rosa um pouquinho mais fosco. Então ele traz essa leveza, essa elegância, essa sofisticação pro rosa, tirando aquele rosa caricato de Barbie, sabe? Barbiecore, que a gente teve aí todo mundo pirado também, outra febre coletiva aí, pessoal, tudo de rosa naquele lançamento do filme da Barbie. Então, as pessoas perderam muito a sua essência, do seu estilo próprio, sabe, gente? Eu tô passando aqui para vocês quais são as tendências, mas aí você tem que analisar o que se encaixa para o seu estilo pessoal, o que faz realmente sentido para você. Porque às vezes a gente pega e quer incorporar tendências que não fazem sentido pra gente e a gente acaba ficando muito caricata. Então, esse Dust Rosé, ele vem para quem gosta desse romantismo, para essa pegada do rosa, mas para parecer realmente mais elegante, mais sofisticada, tirando aquele caricato do rosa chiclete ali da Barbie. E ela é uma cor também que ela foge muito do óbvio quando a gente fala de inverno, né? Que no inverno a gente usa muito tons muito fechados e o rosa ele traz essa leveza, traz essa alegria para os looks de inverno. Então dá para você investir num look
look monocromático ou trazer ele como um ponto de cor também para os seus looks, né? A gente acaba usando muito preto, muito cinza chumbo, umas cores mais fechadona, e aí você traz esse rosa aí para trazer uma leveza pro seu look, fica super legal. Separei aqui um look pra gente ver juntas de um look que ele é monocromático. Olha que lindo que ficou nessa pegada do Dust Rosé. Então ela tá com uma blusa de inverno aqui, uma saia acetinada e uma sandália cor da pele, que também, ó, ajudou muito a alongar a perna dela. Então você vê que ela tá com uma saia midi, que ela tem a tendência de dar uma achatada na silhueta, mas com essa sandália da mesma cor da pele dela, com um saltinho um pouco mais alto, deixou ela super alongada, ficou lindíssimo esse look. Então essa é uma cor super leve, é uma cor que vai trazer essa pegada vintage e romântica aí para o seu inverno, que vale a pena o investimento. Poderosos, estão gostando de saber quais são as tendências para esse inverno 2025? E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no canal, se inscrever aqui no canal e ativar também o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem uma sequência de vídeo para postar para vocês aqui, você não pode perder. Não esquece de ativar o sininho aqui para não perder essas novidades. E agora vamos falar sobre tendências de estilos e vamos começar falando sobre sobreposições numa pegada rocker. Então ela vem muito alta nesse inverno, é esse toque aí do rocker, que aí você vai trazer peças do seu estilo pessoal, né, que pode ser um estilo mais romântico, um estilo mais elegante, e você vai misturar com essas peças rocker, vai fazer essas sobreposições e deixar esse seu look muito mais interessante e estiloso. Trouxe algumas propostas aqui para ir mostrando para vocês entenderem do que eu tô falando. Esse primeiro aqui, ó, ela colocou aqui uma saia de tule, gente. A saia de tule é uma saia que ela traz um certo romantismo, um tênis mais casual e colocou uma blusa, ela parece ser uma blusa, até uma blusa mais social também, tá? Com uma jaquetinha de couro por cima. Então são peças de estilos diferentes que essa composição, essa combinação trouxe essa pegada rocker pro look dela e ficou super interessante. Então se você gosta de fazer essa mistura, se você gosta de um look mais ousado e estiloso, esse look aqui ficou muito legal. Inclusive, recentemente eu fiz até um look parecido com esse lá nas minhas redes sociais, o pessoal amou. O próximo aqui, gente, ela traz aqui uma saia de paetê, que traz esse estilo sexy, uma saia mais curtinha, uma mini saia de paetê, lindíssima no tom de prata. Colocou uma blusa nessa pegada mais rock, uma t-shirt ali com uma estampa, né, no tom de cinza. Um tênis mais casual e ela trouxe o blazer do estilo aí elegante, colocou por cima alguns colares e, gente, olha que lindo que ficou esse look super diferentão, trouxe essa pegada rocker com essa mistura. Então a ideia aqui, gente, é ousar, é você misturar, é você ver o que no guarda-roupa você pode testar, o que pode se combinar aí dentro do seu guarda-roupa, aproveitando o que você já tem. É realmente sair da sua zona de conforto, que a gente está acostumado ali montar aquelas composições básicas do dia a dia, e aí dá para você incrementar e montar composições muito mais interessantes apenas usando a sua criatividade. E o terceiro aqui é um look mais basiquinho, ela colocou uma calça, ela tá até um pouco mais capri, né, na altura ali do tornozelo, colocou uma sandália da tonalidade da pele dela para dar uma alongada com um saltinho, uma t-shirt preta ali estampada que traz essa pegada rocker, a jaquetinha de couro por cima com essa pegada rocker. Então ela misturou ali os elementos e conseguiu trazer um look super interessante e super ousado. Então é um look muito legal para você usar em festivais. Às vezes você quer sair para jantar com os amigos, quer fazer um look diferente, quer sair do óbvio, então também vai ficar muito legal você fazer essa composição de misturas aí. Então tá super em alta nessa estação, então aproveita para ousar, para se jogar, para experimentar coisas novas. E vamos falar de estampa, gente, uma estampa super polêmica que, assim, ela divide opiniões. Tem quem ame e tem quem odeie. E eu já vou pedir para vocês comentarem aqui se você ama ou se você odeia, tá? Que é a Cow Print. Gente, a estampa de vaquinha, uma estampa de vaquinha vem com tudo nessa estação. Gente, eu sinceramente fico em cima do muro. Eu gosto, mas eu gosto dela ali num detalhe, sabe? Para trazer ali um ponto interessante no meu look. Mas, por exemplo, não usaria um vestido inteiro de vaca, que aí eu acho que já fica um pouco demais. Então, se você, assim como eu, não gosta de ousar
tanto no look, você pode trazer essa estampa nos detalhes, numa bolsa, num cinto, num lenço que você pode amarrar na cintura, que você pode amarrar na sua bolsa, pode amarrar no cabelo. Então você pode trazer um toque. Se você é um pouquinho mais ousada, aí você pode investir talvez numa saia, você pode investir numa t-shirt. Inclusive, eu vou deixar a foto aqui, recentemente eu comprei uma t-shirt com uma estampa de vaca, mas era uma estampa super discreta. Muita gente pensou até que era um mapa e não uma estampa de vaca, de tão discreta que é a estampa. Então eu gosto de trazer ela um pouco mais discreta. E aí, gente, você pode combinar com peças mais neutras. Então você pode combinar com uma peça preta, com marrom. Você vai pegar algumas cores desse elemento da vaca ali para poder montar a sua composição, vai ficar super legal. E para quem é mais ousada, tem várias opções de vestidos, de casacão na estampa de vaca. Então, gente, invista com moderação, tá? Porque eu acredito que essa seja uma tendência passageira. Então, talvez não vale o investimento numa peça tão cara, talvez numa peça tão expressiva nessa estampa que provavelmente não é algo que você vai continuar usando aí por muito tempo. E para as amantes do jeans que não abrem mão do jeans, esse é o momento de vocês. O All Jeans vem com tudo nesse inverno. É a proposta de você usar um look completinho aí de jeans. Uma camisa jeans com uma calça jeans, uma camisa com uma saia jeans, você usar talvez um vestido todo no jeans. Então, essa combinação do All Jeans vai estar super em alta. Então, para quem veste tamanho plus size, você pode fazer ou um look monocromático aí com essas opções do jeans, ou você pode também usar de forma inteligente. Então, por exemplo, eu tenho mais volume no meu quadril, colocar a parte de baixo num jeans mais escuro e a parte de cima num jeans mais claro, trazer essa brincadeira aí das tonalidades do jeans. Dá para usar também uma calça jeans com uma blusinha mais básica e uma camisa jeans por cima ou uma jaquetinha jeans por cima. Então dá para você trazer muitas propostas, gente. Eu acho que jeans assim é uma peça muito democrática que quase todo mundo tem uma aí no guarda-roupa, então vale o investimento para essa estação. Trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês desse look aqui no All Jeans, lindíssimo. A calça, ela tem alguns detalhes também para deixar esse look ainda mais interessante. Então ela tá com uma camisa ali com uma manga mais curtinha ou tá dobrada, não consigo ver direito aqui. Mas trouxe um bolsão, uma sandália ali combinando com a bolsa, ficou lindíssimo o look. Então dá para vocês ousarem e investir bastante nessa proposta do All Jeans que vai estar super em alta nessa estação. Poderosas, e como vocês sabem, eu venho compartilhando com vocês tanto aqui nos meus últimos vídeos, tanto quanto lá nas minhas redes também, sobre a minha jornada de saúde e emagrecimento. E é um caminho assim que exige muito foco, muita determinação, muita dedicação e muito suporte também. Por isso que eu vim atualizar vocês e contar como tem sido o papel da Voi nesse meu processo. E eu sempre busquei uma solução que realmente fizesse sentido para minha vida, para minha rotina, porque eu procurava uma solução que fosse segura e prática, principalmente para nós mulheres que temos uma vida muito corrida, uma rotina muito acelerada, mas mesmo assim a gente quer ter um tempo ali para cuidar da nossa saúde, a gente precisa de uma solução que nos ajude nesse processo. Para quem não lembra ou quem está chegando agora aqui no canal, a Voi é uma plataforma online de saúde focada em tratamentos seguros e práticos para perda de peso, gente, e com acompanhamento de verdade. E no meu caso, a Voi ela me trouxe a estrutura que eu precisava. E a minha jornada com ele, gente, começou de um jeito super simples e seguro também. Eu comecei preenchendo um formulário lá no site e um médico especialista da plataforma analisou o meu caso e prescreveu um tratamento específico para mim. E sim, gente, no meu caso teve uma prescrição medicamentosa, mas lembrando que foi tudo feito por um médico, tudo receitado de acordo com as minhas necessidades, porque o tratamento, gente, ele é totalmente personalizado para cada pessoa. E o que eu mais amo na Voi é a praticidade. Gente, vocês acreditam que os medicamentos que eles passam para mim, eles entregam na minha casa? Além disso, eu tenho acompanhamento nutricional totalmente online também, não preciso sair da minha casa. E também tenho suporte no WhatsApp, gente. O suporte é incrível, são profissionais de saúde que atendem a gente ali. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o medicamento, alguma dúvida como algum sintoma da medicação, eles na hora ali te respondem, te dão toda a atenção. Então, eles têm um suporte realmente incrível e o acompanhamento nutricional tem sido assim
um divisor de águas na minha vida. Eu tenho aprendido muito a ter uma relação melhor com a comida. Não só fazer uma dieta, sabe? Aquela coisa que ali a pessoa te prescreve, engessada, você segue aquilo ali, que a gente sabe que a gente não consegue manter. Então, ela te ensina realmente a comer de verdade, a como se alimentar de verdade, sabe? Então, ter essa relação um pouco mais leve com a comida e perder peso em consequência disso. Então, assim, tem sido muito transformador todo esse processo. Quando a gente entra nesse processo de emagrecimento, a gente se sente muito sozinha. Eu sei que é um processo muito difícil e o que mais me deixa segura ali na Voi é saber que eu tenho profissionais capacitados que a qualquer momento que eu precisar, eles vão tirar minhas dúvidas e eles vão me dar todo o suporte. Então, se você também está nessa jornada ou se sente travada, quer mudar de vida, mas não sabe nem por onde começar esse seu processo, eu te aconselho a conhecer a Voi, porque ela é a opção mais segura, mais inteligente e mais prática para você. E para te ajudar e te incentivar a iniciar esse seu processo de mudança de vida, eu consegui um presente para você, um cupom de desconto de até R$150 para você utilizar no seu pedido lá no site da Voi. É só usar o meu cupom VOILYDIA e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então você clica aqui nesse link, vai lá, preenche o formulário, não esquece de usar o meu cupom e inicie esse seu processo de mudança de vida. Gente, vocês vão ver o quanto é transformador. Aproveita então o meu cupom, não perde essa oportunidade, é a sua chance de mudar de vida. Então vem comigo nessa jornada, como tem sido transformadora para mim, eu acredito que vai ser muito transformadora para você também. Voltando aqui para as tendências desse inverno 2025, um destaque especial no jeans para a calça wide leg, principalmente com uma lavagem escura, mais sóbria. Essa tendência, gente, ela veio lá do boho chic. A gente viu tanto boho chic na última estação. Então, essa calça que você adquiriu, uma wide leg mais sóbria, mais soltinha, numa tonalidade mais escura, ela vai ser muito usada agora no inverno também. Então, essa wide leg com um jeans mais sóbrio vem com tudo nesse inverno. Então, é legal para você usar aí com um tricô mais pesadinho, para você usar até com um casacão por cima também. Fica super legal, tá? Então, invista nesse tipo de calça. E além de ser tendência agora, essa é uma peça que você vai usar o ano inteiro. Então, vale a pena investir nessas peças que elas são atemporais. Então, a wide leg com uma lavagem escura, ela é elegante, dá para você montar vários looks mais sofisticados com ela e você vai usar o ano inteiro. Outra tendência que continua muito forte é o uso de tênis com looks mais formais. Então, colocou aquele look lá para o trabalho, uma calça de alfaiataria, uma camisa, traz esse toque de leveza, colocando um tênis ali um pouco mais esportivo. Então, pode ser realmente um tênis esportivo, tem aquele modelo do Adidas Samba que está super em alta, o pessoal está usando muito fazendo essa composição que fica super legal também. Tem vários outros modelos de tênis, ou um branquinho básico que você consegue colocar ali e deixar esse look super interessante. Essa tendência ela começou lá por 2019, então a gente começou a ver muito essa tendência do tênis do papai e agora nesse inverno ela volta com tudo. Para quem tem um estilo aí com casual misturado aí talvez com o elegante, isso aí não sai de moda nunca, né? Tá sempre usando. Mas quem gosta de estar dentro das tendências, essa é uma tendência agora super atual. Trouxe aqui uma proposta de looks pra gente olhar juntas. Então, ó, ela tá com uma pantalona de alfaiataria na cor preta, uma camisa social listrada, um look super clássico, colocou até um cintinho aqui no tom de marrom ou caramelo, e aí ela coloca esse tênis aqui mais esportivo, que trouxe uma cara super legal pro look. E, gente, começou a bater um sol aqui na minha cara agora. Mas tem problema não, a gente continua gravando assim mesmo com sol. E para finalizar essas 7 tendências do inverno 2025, eu trouxe o que? A camurça. A camurça traz esse toque boho e vintage pro seu look. E aí ela vem também dessa última tendência do boho chique, tá? Então o que eu vi assim é que tem muita coisa vindo do boho chique para essa tendência do inverno, até mesmo para a gente aproveitar as peças, né? Porque muita gente fez investimento em peças dessa tendência e aí elas vieram agora para o inverno para a gente continuar usando as peças, não ter que descartar. Então esse camurça ela veio muito em alta, então você pode trazer esse camurça para uma bolsa, para um cinto, para um calçado, para trazer esse toque de charme, esse toque vintage para o seu look, ou
para quem gosta, eu coloquei até um exemplo aqui de look, um casacão, um sobretudo super alongado, no tecido de camurça também, que ficou lindíssimo o look. Dá para você investir também numa sainha de camurça, super fácil de achar saias de camurça. Calça também, você consegue achar calças de camurça, que também fica super legal. Então é uma tendência aí que continua super em alta nesse inverno. Então se você investiu na camurça por conta do Borro Chique, pronto, agora você vai continuar usando ela agora. E essas foram as 7 tendências para esse inverno 2025 que eu separei aqui para vocês. Espero que ajude vocês aí a montar os looks de vocês de inverno, para deixar esses looks mais elegantes, mais atualizados de acordo com a moda. E lembrando, gente, essas aqui são tendências, mas tudo que é tendência você tem que analisar se encaixa dentro do seu estilo pessoal ou não, tá? Porque não adianta você querer investir em coisas que não fazem sentido para você, só porque é tendência do momento, só porque tá na moda ali, tá todo mundo usando. Então, avalie, essa tendência eu achei legal. Vai se encaixar dentro do meu estilo pessoal? Vai se encaixar com as peças que eu já tenho no meu guarda-roupa? Porque não adianta você comprar uma calça de vaca e depois você vê que você não tem nada que combina com a calça de vaca. E aí você vai ter que montar um guarda-roupa inteiro só para combinar com aquela calça de vaca. Então, gente, vá com calma, avalie as tendências, veja o que se encaixa para você, veja o que combina com o que você já tem no seu guarda-roupa. Aí sim, você faça um investimento dentro dessa tendência. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas tendências você mais gostou, qual você já tá usando, qual você vai atrás de comprar e começar a usar. Comenta aqui pra mim que eu quero muito saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no canal. E sabe aquela sua amiga que tá precisando de umas dicas de moda? Compartilha esse vídeo com ela, tenho certeza que ela vai gostar muito desse vídeo. E preparei um outro vídeo aqui dando várias dicas de como disfarçar a barriguinha indesejada. A gente sempre quer alguma diquinha para disfarçar a barriga, né? Então, vou deixar aqui no card, clica aqui, vai assistir esse vídeo que tá muito legal também. E não esquece de clicar aqui na descrição para vocês irem lá conhecer a Voy usando o meu cupom VOYLIDIA para ganhar um desconto lá no seu primeiro pedido e começar esse processo de transformação de vida também junto comigo. Gente, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!